Está lá. Eu lembro que a gente fez, ó, da nossa lista, que é a base do nosso assunto. A gente fez a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima a gente pulou. A sétima a gente vai fazer hoje. Nós vamos fazer hoje daqui a pouco. Oitava a gente fez, nona a gente fez, décima a gente fez, décima primeira a gente fez, décima segunda a gente fez, décima terceira a gente fez, décima quarta a gente fez. Eu lembro que eu pulei só a sete, a questão 7, e aí a gente vai fazer a questão 7 daqui a pouco. Nós vamos hoje começar pela questão 15, tá? Vamos começar na questão 15. Todo mundo aí no ponto pode começar? Podemos? As questões estão aparecendo aí para vocês, pessoal? Estão aparecendo aí as questões? Beleza. Então vamos lá. Gente, ó, a primeira dica que eu vou dar hoje para vocês é a seguinte: vocês vão trabalhar com fé em Deus daqui uns dias num banco. E o banco é uma instituição financeira, certo? O banco é uma instituição financeira. Nós temos o Código Civil, nós temos o Código Civil, nós temos o Código de Defesa do Consumidor. A galera aqui que não cursa direito, todo mundo aqui, mesmo não cursando direito, já ouviu falar do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, quando você vai lá numa loja, numa farmácia, sempre tem lá assim, Código de Defesa do Consumidor, exemplar disponível. Vocês já viram aquilo ali? Pronto. O Código de Defesa do Consumidor, ele surgiu justamente para defender o consumidor. É um conjunto de regramentos que deve ser levado em consideração para defender o consumidor. Então, um ponto muito importante, como vocês vão trabalhar numa instituição financeira, toda vez que falar em instituição financeira, aplica o Código de Defesa do Consumidor. A relação entre um cliente e uma instituição financeira, ela vai ter como regramento o Código de Defesa do Consumidor. Então, toda vez que você pegar uma questão e falar a relação entre o cliente e um banco, aplica qual dispositivo? Código de Defesa do Consumidor. A relação entre o cliente e uma instituição financeira aplica Código de Defesa do Consumidor. Então, a questão 15, ela fala assim, ó: Inês, pretendendo fazer pequenos reparos e manutenção em sua residência, contrai empréstimo com essa finalidade. Se ela contraiu empréstimo, foi uma instituição financeira. Ocorre que, desconfiando dos valores pagos nas prestações, procura orientação jurídica e ingressa com ação revisional de cédula de crédito bancário, questionando a incidência de juros remuneratórios, ao argumento de serem mais altos que a média praticada no mercado. Requereu a inversão do ônus da prova e, ao final, a procedência do pedido para determinar a declaração de nulidade da cláusula. A respeito desta situação, é correto afirmar que o Código de Defesa do Consumidor, olha aí, o Código de Defesa do Consumidor, falou em Código de Defesa do Consumidor, falou em instituição financeira, cliente que buscou empréstimo na instituição financeira. O Código de Defesa do Consumidor, como a gente acabou de ver, se aplica para essa relação ou não se aplica para essa relação? Se aplica para essa relação. Então, a letra A fala assim, ó, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável na relação jurídica entre Inês e a instituição financeira.
é aplicável, tá bom? Então, é aplicável. A letra B fala assim, ó, é aplicável na relação jurídica entre Inês e a instituição financeira. É aplicável. Vamos guardar essa. A letra C fala, é aplicável na relação jurídica entre Inês e a instituição financeira. É aplicável. Instituição financeira e cliente, a gente aplica o quê? Código de Defesa do Consumidor. A letra D fala, não é aplicável na relação jurídica entre Inês e a instituição financeira. Tá errado. Então, a letra D tá errada, tá bom? Então, a letra A que fala que não é aplicável, tá errado. A letra D fala que não é aplicável, tá errado. Sobra a letra B e a letra A. Ou a letra B, desculpe, e a letra C. Sobra a letra B e a letra C. Você está na hora da prova. Vamos lá. Vamos aqui analisar a questão A, B e a C. Ó. Eu vou ler as duas e a gente já está na terceira aula, já dá para ter uma noção de como funcionam os regramentos aqui, ó, jurídicos. Vamos lá. Ó. Letra B. É aplicável na relação jurídica entre Inês e a instituição financeira? Tá certo, a gente acabou de ver que é aplicável. Cabível a inversão do ônus da prova, tá certo, se preenchidos os requisitos legais. E em caso de nulidade da cláusula, ou seja, se a cláusula, o contrato tem várias cláusulas, aí está dizendo, e em caso de invalidade dessa cláusula, todo contrato será nulo, ou seja, todo contrato será inválido, tendo em vista que prática abusiva é questão de ordem pública. Então, está dizendo assim, essa letra B. Aplica o CDC? Aplica. Aí tem uma cláusula do contrato que ela é inválida. Então, quer dizer que, por isso, todo contrato automaticamente é inválido? Vamos guardar. A letra B fala assim, ó, é aplicável na relação jurídica entre Inês e a instituição financeira. Cabível a inversão do ônus da prova. Sendo certo que a declaração de nulidade, que a declaração de invalidade da cláusula não invalida o contrato, ou seja, a invalidade de uma cláusula não torna todo o contrato inválido, salvo se importar em ônus excessivo para o consumidor, apesar dos esforços de integração. Então, a letra B fala o seguinte, que se uma cláusula for inválida, automaticamente todo o contrato será inválido. A letra C fala o seguinte, que em caso de uma cláusula ser declarada inválida, isso não invalida todo o contrato, salvo se importar em ônus, em prejuízo excessivo para o consumidor, apesar dos esforços de integração. Perdi tudo para resolver, mas mesmo assim, está numa situação complicada para o consumidor, aí sim que vai invalidar todo o contrato. Vocês da prova marcariam a letra B ou a letra C, pela lógica? Luan, letra C. Micael, letra C. Tamires, letra C. Parabéns. É isso. Fico feliz. Por que que as questões seguem? Tem um momento de certas questões agora. Por quê? Porque vocês pegaram já a manha do assunto. É isso que eu quero que vocês levem para a vida de vocês. O estudo não necessariamente precisa ser decoreba. Quando você entende, quando você saca o assunto, quando você percebe o assunto, questões você consegue resolver com coerência, com interpretação, com razoabilidade. Então, não despreze, gente, nenhuma questão. Às vezes você lê uma questão e fica, eita, não sei para onde vai. Leia as alternativas. Você tem um conjunto de informações para resolver essas questões. Então, a resposta é letra C de caldo de cana com coxinha. Deu para pegar, gente, essa questão? Ficou alguma dúvida? Deu para pegar? É interessante isso, porque assim, ó, nem toda relação que envolve cliente vai aplicar o CDC. Por exemplo, a relação cliente-advogado não aplica CDC. Não aplica Código de Defesa do Consumidor. A relação entre condômino e condomínio não aplica
o Código de Defesa do Consumidor. Não aplica. A relação entre locador e locatário não aplica o Código de Defesa do Consumidor. Não estou dizendo que não vai aplicar nenhuma lei. Tem regras? Tem, mas não é o Código de Defesa do Consumidor. Agora, falou instituição financeira, que é o local onde vocês vão trabalhar, aplica o Código de Defesa do Consumidor, aplica o Código de Defesa do Consumidor. Então, 15, letra C de caldo de cana com coxinha. Tudo bem, gente? Entendido esse assunto? Tranquilo? Entendido esse assunto? Beleza. Gente, agora a gente vai estudar agora títulos de crédito. É um assunto, inclusive, eu sou professor de Direito Civil, sou professor de Direito do Consumidor, sou professor de Direito Empresarial, que é onde a gente estuda títulos de crédito, e sou professor de Direito Processual Civil. O que acontece? O que a gente estudou até agora faz parte do Direito Civil, e essa questão que a gente fez agora, 15, faz parte do Direito do Consumidor. O que a gente vai estudar agora faz parte do direito empresarial, que são os famosos títulos de crédito, que, na realidade, a gente estuda, inclusive eu já fui até professor numa faculdade só de títulos de crédito, eu passei o semestre todo só com essa disciplina. É uma disciplina que cai em prova de banco, cai em provas de concurso, cai na OAB, mas que eu acho que já deveria ter saído. Por quê? Cheque. Você vê hoje em dia cheque fácil? É muito difícil. Hoje quase ninguém usa cheque. Hoje quase ninguém usa nota promissória. Ainda existe? Ainda existe. Ainda é válido? Ainda é válido. Mas hoje praticamente ninguém, com essa questão de Pix, tudo é Pix. Eu sou de um tempo onde eu fiz um curso preparatório chamado LFG. Esse curso não existe mais. O curso LFG era tipo assim, o melhor curso que existia. Lá, a gente ia para a sede do curso para assistir a transmissão via satélite. A gente assistia a transmissão via satélite. Tinha que ir para lá para assistir lá. As aulas eram transmitidas de São Paulo. E lá a gente pagava com cheque. Mas eu não sou tão velho assim, não, tá, pessoal? Não sou tão velho assim, não. Mas hoje, praticamente, a gente não vê. Tem ainda? Tem. Ó, a Andrea falou assim: existe ainda. Compra Tem. Como eu falei, André, eu não estou dizendo que não existe mais, que não pode mais utilizar. Ainda é matéria, é cobrado em concurso e tudo. Eu falei que hoje em dia é menos utilizado. Hoje tudo é Pix, 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 cartão, Pix, Pix. Ainda existe? Ainda existe, ainda tem cheque? Tem, né? Então, ó, ela falou, eu sei tanto que a loja que eu compro não vende mais para novos clientes, só vende para você, porque já tem confiança, porque já conhece, né? Até porque esse negócio de título de crédito é um negócio muito complicado. Depois que você porque representa o pagamento de uma dívida, né? Então tem que ter muita confiança, que a pessoa não recebe na hora, né? Então vamos lá. Para a gente entender títulos de crédito, gente, a gente tem que começar pelos princípios. Nós temos que começar pelos princípios. E os princípios dos títulos de crédito, basicamente, são três. Coloque aí no caderno de vocês, ó. Carlito. 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 O car, esse car, vem de cartularidade. Coloque aí no material de vocês. Cartularidade. Esse car vem de cartularidade. Coloque aí, ó. O K vem de cartularidade.
Luiz, o que é isso? Cartularidade. Cartularidade vem de cártula, cartolina, papel. Lembra quando a gente apresentava os trabalhos na, na escola? Trabalho de... Aí sempre tinha dois que ficavam segurando a cartolina, lembra? Cártula, lembra dessa cena, do papel, da cártula, do papel. O título de crédito tem que ter o papel. Tem que ter o papel, tem que ter, né? O papel, tem que ter. Não adianta. Então, por exemplo, a nota promissória é um papel, tem que ter. Tem que ter o cheque é um papel. A letra de câmbio é um papel. Então, cartularidade vem disso, vem de você tem que ter o documento, tem que ter a cártula, tem que ter o papel. Então, se você ouvir falar de cártula, não se assuste. Cártula vem de papel, tá? A cártula é o título de crédito. O li, esse li aqui, ó, esse li, o li de Carlito vem de literalidade. Coloca aí, ó. O li vem de literalidade. O li vem de literalidade, ou seja, vale o que está escrito. Título de crédito está escrito, né? Por isso que as pessoas têm cuidado quando vão fazer um cheque. Vale o que está escrito, o que está lá escrito. Então, li vem de literalidade. E o tó, Luiz? O tó não combinou muito, não, mas finge que combinou. O tó vem de autonomia. Bote aí, ó. Autonomia, autonomia das relações cambiárias. Bote aí, ó. O tó não combinou muito, não, viu? Mas dá certo. Tó vem de autó, tó vem de autonomia das relações cambiárias. Outra dica para vocês: toda vez que falar em cambiário, direito cambiário, relações cambiárias, são as relações envolvendo os títulos de crédito. Então, nós temos CAR de cartularidade, LI de literalidade, CAR de cartularidade, a cártula, vale o que está no. Vale o papel, tem que ter o papel para cobrar, tem que ter o papel. O LI vem de literalidade, vale o que está escrito, sentido literal. E o tó vem de autó, tó vem de autonomia das relações cambiárias. Então, falou em relações cambiárias, direito cambiário, autonomia dos títulos de crédito, tá? Professor, me explique isso aí, esse negócio da autonomia das relações cambiárias. Bora lá, bora explicar isso aqui, ó. Autonomia das relações cambiárias. Para a gente explicar essa autonomia das relações cambiárias, eu coloquei a questão 21. É até a última questão aí, ó. 21. Vamos pular para 21. Da questão 15, a gente pula para 21 para eu poder explicar para vocês o que é essa autonomia das relações cambiárias. Então, vamos lá. A questão diz assim, ó. Jorge compra um colar de Pedro. Eu vou botar aqui, ó. Jorge compra um colar de Pedro. Jorge compra um colar de Pedro, pois lhe garantiu que ele era fabricado em ouro. Então, Jorge compra um colar de Pedro, pois lhe garantiu que ele era fabricado em ouro. Como pagamento, Jorge, o Jorge aqui, ó, emite uma nota promissória em favor de Pedro. Emite uma nota promissória em favor de Pedro. Então, Pedro vai ter a nota promissória, que a nota promissória é um título de crédito. Foi então o exemplo que a André colocou agora há pouco. Então, Jorge emite uma nota promissória em favor de Pedro, constando que a pagaria dali a 15 dias. Então, a nota promissória que foi emitida para Pedro deverá ser paga em 15 dias.
A nota promissória que foi emitida para Pedro deverá ser paga em 15 dias. Pronto. Pedro está com a nota promissória. Está aqui? Neste íntere, Pedro endossa a nota promissória a Carlos, transferindo-lhe o crédito que ela representa em pagamento de uma dívida. O que é que acontece? Pedro pega essa nota promissória que ele tinha recebido de Jorge e passa essa nota promissória, ele endossa, ele transfere essa nota promissória para Carlos. Então, a nota promissória agora, ó, a nota promissória está com Carlos. A nota promissória está com Carlos. Jorge descobre que o colar não é de ouro, mas sim de metal menos nobre. Chegada a data do vencimento, Carlos vai até Jorge para exigir o dinheiro, porque a nota promissória estava com Pedro e Pedro passou para frente essa nota promissória, passou para Carlos. A nota promissória agora é de Carlos. Carlos vai até Jorge cobrar o dinheiro. Jorge descobriu que o colar não é de ouro. Pode Jorge negar-se a pagar por conta de ter recebido a coisa com vício? Ou seja, ó, Jorge passou a nota promissória para Pedro. Pedro devia estar devendo Carlos, passou a nota promissória para Carlos. Carlos, no dia que vence, vai cobrar de Jorge. Só que Jorge descobriu que o colar não era de ouro. Jorge pode negar-se a pagar ou não? Jorge tem que pagar. E aí, vocês responderiam o que na prova? E aí? Vamos ver aqui as respostas. O Luan disse: eu não pagaria. O Michael disse: letra D. Que mais? Alguém mais? O Jabas colocou C. Jorge não pode negar-se a pagar, com base no princípio da autonomia das relações cambiárias, pois existe um terceiro de boa-fé. O Elton disse C. André colocou C. Gente, a resposta é justamente a letra C. Veja, o princípio da autonomia das relações cambiárias é justamente isso. Pedro passou a nota promissória para C, não passou? Passou, não passou? Beleza. C é um terceiro de boa-fé, não tem nada a ver com a situação entre Jorge e Pedro. O título, a nota promissória, não tem nada a ver com isso. Autonomia. É uma autonomia. Então, no dia, o Carlos pode cobrar de Jorge? Pode. Jorge tem que pagar? Tem. Tem que pagar. Luiz, e aí ele fica no prejuízo? Não. Aí ele se vira com Pedro. O Carlos, que é o terceiro, não tem nada a ver com isso. É um terceiro de boa-fé. Por isso que a gente fala autonomia das relações cambiárias. Autonomia. Não tem nada a ver a nota promissória com o problema aí do colar que não é de ouro. O Jorge tem direito a receber? Tem. Tem direito a resolver o problema? Tem, mas que ele resolva com Pedro e não com Carlos. Então, pode Jorge negar-se a pagar por conta de ter recebido a coisa com vício? Não. Com base no princípio da autonomia das relações cambiárias, pois existe um terceiro de boa-fé e se trata de uma exceção pessoal. Vocês entenderam isso, gente? Veja, Jorge comprou o colar achando que era de ouro e passou a nota promissória para Pedro. Quem ia receber o valor? Pedro. Só que Pedro passou essa nota promissória para Carlos, para outra pessoa. Pode? Pode, porque tinha aqui, ó, o endosso. O endosso, ele permite essa transferência. Então, no dia, Carlos pode cobrar, no dia do vencimento, pode cobrar Jorge? Pode. Princípio da autonomia dos títulos de crédito. O título de crédito não tem nada a ver com o problema lá entre Jorge e Pedro.
Aí Jorge depois pode resolver a situação com Pedro, tá bom? Justamente, como o Jarbas falou, existe um terceiro de boa-fé. O cara estava lá na casa dele e recebeu a nota promissória. Talvez o Pedro tivesse devendo ele. A grande questão é, permitiu o endosso. Como permitiu o endosso, permitiu a circulação do título de crédito. Ah, professor, mas eu acho isso injusto. Eu acho muito injusto isso. Pois tem uma forma de resolver essa situação. Vamos ver qual é a forma de resolver essa situação? Então, a 21, letra C. 21, letra C. Gente, vocês entenderam isso aqui ou ficou alguma dúvida? Vocês entenderam porque é um assunto puxando o outro. Vocês entenderam? Alguém não entendeu? Alguém não entendeu? Eu repito. Micaela, entendido. Pronto. Porque a partir daqui, eu preciso do entendimento de vocês, porque eu preciso fazer aqui uma classificação. Nós vamos fazer um quadro aqui. Pronto, que bom que entenderam. Nós vamos fazer um quadro aqui, caso apareça na prova. Existem um. Desculpa, gente, o desenho, porque eu tô do mouse, eu tô sem a canetinha. Desculpe o desenho, tá? Desculpe o desenho. Então vamos lá. Ó. O que é que acontece? Ó, ó. Existem os títulos com cláusula, cláusula. A ordem, peraí, eu vou fazer um quadro melhor aqui para vocês. Peraí. Vou fazer um quadro melhor aqui, peraí. Ó, existe os títulos com, tá aparecendo aí para vocês, tá, pessoal? Títulos com cláusula a ordem, tá aparecendo aí para vocês? O Júlio César perguntou assim: no caso, se fosse só combinações boca a boca e não a promissória, ele tinha que pagar. Não, aí, Júlio César, boca a boca nós não temos uma formalização contratual. Veja que o título de crédito precisa ter um papel, precisa ter um sentido literal. Aí, boca a boca vai na boa fé. É aquilo que a gente estudou na primeira aula. Então, ó, títulos com cláusula à ordem, ou se aparecesse na prova, ó, nominal à ordem. Esses títulos com cláusula à ordem ou nominal à ordem, você vai colocar assim, ó, permitem a transferência, permitem a transferência do título por endosso. Permite a transferência do título por endosso. Que é justamente, pessoal, que é justamente o que aconteceu na questão. O que aconteceu lá naquela questão? Ó? O Jorge passou para o Pedro, o Pedro passou para o Carlos. E no dia que venceu, o Carlos cobrou do Jorge. Está aqui, ó. Em paralelo, ó. Neste iter, Pedro endossa a nota promissória a Carlos. Então é por isso que Carlos pode cobrar lá de Jorge. Por quê? Porque os títulos com cláusula à ordem ou nominal à ordem, eles permitem a transferência do título por endosso.
E aí ele endossou, está no papel, está escrito. Então, o que que acontece? Pode transferir o título. Professor, mas eu acho isso injusto. Então, vamos lá. Existem os títulos com cláusula não à ordem. Cláusula não à ordem. Ou também chamado de títulos nominais, nominal, não à ordem. Esses não permitem a transferência por endosso. Não permitem a transferência por endosso. Veja, lá naquela situação da questão do Jorge, que ele passou a nota promissória para Pedro e Pedro passou para Carlos, por quê? Porque permitiu o endosso. Veja, para Pedro transferir para Carlos, ele não precisou da autorização de Jorge. Para Pedro transferir para Carlos, ele não precisou da autorização de Jorge. Por quê? Porque permite a transferência do título por endosso. Rapaz, todas as aulas de vocês chovem. Todas. Começou a chover agora. Isso é um bom sinal. Vocês vão gabaritar e vão passar nesse concurso. Vou dar sorte para vocês. Todas as aulas. Começou a chover nesse momento. Todas as aulas de vocês chovem. Na hora da aula de vocês aqui. Incrível. Então vamos lá, ó. Veja que na questão, ó, Jorge passou a nota promissória para Pedro, Pedro passou para Carlos. Para Pedro passar para Carlos a nota promissória, ele não precisou da autorização de Jorge. Por quê? Porque permitia a transferência do título por endosso. Se for um título com cláusula não à ordem, aí eles não iam permitir essa transferência, esse jogo que tem. Bota para um, manda para outro. Não, não ia permitir a transferência por endosso. Poderia até transferir, mas a transferência teria que ser por cessão de crédito. Cessão de crédito. O que é isso, Luiz? Cessão de crédito. A gente já fez até uma questão do nosso material. Na cessão de crédito, o que que acontece? Para Pedro transferir para Carlos, Pedro tinha que ligar para o Jorge. Pedro tinha que ter a autorização do Jorge. Pedro tinha que ter a formalização da autorização de Jorge, passando esse título para Carlos. Nós fizemos até uma questão disso. Olha, a questão que a gente fez de cessão de crédito, ó, tá bem aqui, ó. Nós fizemos a questão disso, tá aqui, ó. Olha aí, ó. Ó. Carolina adquiriu um imóvel mediante financiamento obtido junto ao Banco X. O crédito relativo ao financiamento foi assegurado por meio de garantia hipotecária, devidamente estabelecido no registro do imóvel. Entretanto, o Banco X veio a ceder cessão de crédito. Carolina foi devidamente notificada, tá vendo aí? Na cessão de crédito, tem que ser notificado. No endosso, não. Tá aqui, ó. No endosso, não precisa notificação. Então, por exemplo, ó, Jorge passou a nota promissória para Pedro, Pedro passou a nota promissória para Carlos. Pedro não precisa notificar o Jorge disso. Agora, no nominal não à ordem, não permite o endosso. Se não permite o endosso, não permitiria aquela relação. E pode até transferir, mas teria que ser por cessão de crédito, ou seja,
teria que ser notificado, teria que ser tudo formalizado, tudo direitinho. Deu para pegar isso aqui, gente? Deu para pegar isso aqui? Vocês entenderam? Deixa eu fechar bem que é a varanda. Vocês entenderam? Pronto. Vamos lá. Vou ver aqui. Vamos lá. Então anote aqui esse ponto aqui, ó. É importante. O que significa endosso? Endosso é justamente transferir a transferência do título. Como eu falei naquela questão. Se Jorge, se eu lhe dou uma nota promissória e você é um título, tem um título nominal à ordem ou com cláusula à ordem, permite o endosso, ou seja, você pode transferir para outra pessoa, sem a minha autorização, esse título. E essa pessoa pode cobrar depois de mim. Entendeu? Vamos lá, de novo. O que que acontece? Presta atenção. Ó, vamos lá. Vou botar bem aqui um desenho aqui, ó. Ó, presta atenção. Botar João, Maria. Vou botar bem aqui para não ter confusão. Peraí. Ó, João, Maria e Carlos. João emite uma nota promissória para Maria. Só que é um título com cláusula à ordem ou nominal à ordem. Aí João emitiu para Maria. Como é um título com cláusula à ordem ou nominal à ordem, Maria pode endossar, pode transferir esse título para Carlos, sem precisar da autorização de Jorge, sem precisar Jorge ser notificado. E Carlos depois pode cobrar de Jorge. Já no título com cláusula não à ordem, o que que acontece? João, Maria e Carlos. João emitiu uma nota promissória para Maria. Maria poderia transferir por endosso? Poderia não. Por quê? Porque é um título nominal não à ordem. Ou seja, ela não pode transferir por endosso. Ela pode até transferir, mas Jorge precisará ser devidamente notificado. E aí ela pode transferir por cessão de crédito. Nominal à ordem permitem a transferência do título por endosso, sem precisar notificar. Nominal não à ordem não permitem a transferência por endosso. E até pode transferir, mas por meio de cessão de crédito, onde terá que ser notificado. Isso é tão importante, gente, essa questão do endosso, que, por exemplo, quando Maria transfere o título para C, C pode cobrar ou de Jorge ou de Maria. C pode cobrar ou de Jorge ou de Maria. C pode cobrar ou de Jorge ou de Maria. É o que a gente chama o tamo junto. Como vocês vão trabalhar no Banco do Nordeste, já até mostrei isso aqui para vocês. É a responsabilidade solidária. Tem lá o Crédito Amigo, né, do Banco do Nordeste. Várias pessoas se juntam para pegar um empréstimo. Aí a responsabilidade lá é solidária, ou seja, o banco pode cobrar o valor total de qualquer um dos devedores. Da mesma forma é aqui, ó, pode cobrar ou de um ou de outro. Beleza? Entendido? Entendido, Jarbas? Entendido, cliente? É porque o nome está cliente aqui, aí eu só chamo cliente, não sei o nome.
Beleza. Vamos lá. Pois vamos fazer uma questão. Vamos fazer uma questão. Ver se todo mundo entendeu mesmo. Vamos lá. Ó, quero ver. Questão 16. Aquilo que eu falei para vocês, não se assuste. Falou ato cambiário. Ato cambiário é título de crédito. Direito cambiário, título de crédito. Relações cambiárias, título de crédito. Então vamos lá. O ato cambiário pelo qual o credor transmite a outrem seus direitos sobre título nominal à ordem. Quem é o credor? Na história lá, ó, João, Maria e Carlos. Quem é o credor? Quem é o credor nessa história? O primeiro credor, quem é? João emitiu a nota promissória para Maria. Maria endossou para Carlos. Quem é o credor? Quem é o credor? Mas quem é o credor nessa história aqui, ó? A resposta é a letra C, tá certo. Questão aqui forte para cair na prova de vocês. Mas nessa relação aqui, ó, quem é o credor? O primeiro credor, quem é? Quando ele fala o ato cambiário pelo qual o credor transmite a outrem, quem é o credor e quem é o outrem? Aqui nessa relação. Quem é, ó? Transmite a outrem seus direitos sobre título nominal à ordem. Quem é o credor? Não. O primeiro credor, quem é? O primeiro. Tá aqui, ó, gente. O ato cambiário pelo qual o credor transmite a outrem seus direitos sobre título nominal à ordem. Justamente, Luana, é Maria. O primeiro credor é Maria. O Lucas, tá certo, Maria. Cristiano, Maria. O primeiro credor é Maria. E aí transfere para outrem, para Carlos, para não. Quem é o outrem? O credor transmite a outrem seus direitos. Quem é que tinha os direitos? Maria. Maria transmitiu para quem? Justamente, para Carlos. Aí Carlos virou o credor. Carlos virou credor. Ó, o ato cambiário pelo qual o credor, quem é o credor? O devedor é João. João é o devedor. Ele emitiu a nota promissória, ele emitiu o cheque. João é o devedor. Maria, quando ele fala pelo qual o credor, Maria virou credora aqui, ó, porque João mandou para Maria. Maria é credora. E Maria transmite seus direitos, passa para Carlos, que é outrem, que vira agora quem? O novo credor. Beleza? Beleza? Aí nessa brincadeira, como o Carlos virou o novo credor, ele pode cobrar ou de João ou de Maria. Ou de João ou de Maria. Mas no primeiro momento da questão, quem é o credor? Maria. Quem é outrem? Carlos. Carlos vira um credor depois, quando ela transmite. Deu para pegar? Agora, se tivesse assim, ó, o ato cambiário pelo qual o credor pode transmitir seus direitos a outrem, caso o título seja nominal, não a ordem. Qual seria a resposta? O ato cambiário nem seria o ato cambiário, seria o ato. O ato pelo qual, porque cessão civil de crédito não é mais direito empresarial. Eu vou lá para o direito civil. Muito bem, muito bem, muito bem, Maico. Muito bem, Elton. Muito bem, Luana. Entendido isso aqui, gente? Isso aí é uma questão forte para cair na prova de vocês. Muito forte. Tem muita chance. Isso aqui é cara da prova de vocês, isso aqui. A cara. Cara da prova de vocês. Viu? Beleza. Bora lá.
Vamos ver se vocês entenderam. Quero ver. Eu faço esse teste com todas as turmas que eu dei aula sobre esse assunto. A gente trabalha bem, trabalha 21, trabalha 16, explica tudo direitinho. Agora vou fazer o mesmo teste que eu fiz com as outras turmas. Botar agora vocês aqui para bater cabeça. Nessa questão 17, vamos já analisar se é certo ou errado. Vocês marcariam certo ou errado nessa questão 17? Vou só pegar uma água aqui, pessoal, enquanto vocês fazem a questão. E aí, pessoal? Vamos lá? Olha aí, vamos lá. Michael colocou certo. Joyce errado. Vamos ver aqui o percentual. Jarbas colocou certo. Maicon certo. Joyce errado. Tamires certo. Fátima certo. Júlio César certo. Cliente colocou errado, que eu não sei o nome, tá só o nome cliente. Não sei se é, cliente, é. Joyce colocou errado. André certo, Elton certo, Natália certo. A maioria colocou certo. Computer 001 colocou errado. A maioria colocou certo. O certo venceu. A resposta é certa, tá, gente? A resposta é certa. Eu vou explicar aqui para vocês, ó. Os títulos de crédito com cláusula não à ordem não podem circular por endosso. A gente viu, tá bem aqui, ó. Os títulos de crédito com cláusula não à ordem não permitem a transferência por endosso. A transferência teria que ser por cessão de crédito. Vamos lá. Os títulos de crédito com cláusula não à ordem não podem circular por endosso, devendo circular mediante cessão de crédito. Tá certo, a gente acabou de ver. Tem que ser, não pode por endosso, tem que ser por cessão de crédito. E a cessão de crédito, o que que acontece? Deve ser assinada pelo cedente e pelo cessionário. Nesse caso, exige-se notificação do devedor, lá do primeiro que emitiu, e não há transferência de direitos autônomos. Por que que não há transferência de direitos autônomos? Porque a autonomia ela está presente nas relações envolvendo títulos de crédito. Quando eu tenho uma cessão de crédito, eu passo a ter não mais as relações de títulos de crédito. Por isso que o nome é cessão civil de crédito. E aí não tenho mais autonomia. Aí eu vou para onde? Eu vou para o direito
civil. Então, quem marcou certo, está certíssimo. Os títulos de crédito com cláusula não à ordem, a gente colocou, não podem circular por endosso, devendo circular mediante cessão de crédito, que deve ser assinada pelo cedente e pelo cessionário. Nesse caso, existe notificação do devedor. Precisa ser notificado. No endosso, não precisa. Deu para entender isso aqui, gente? Vocês pegaram isso aqui? Deu para pegar? Muito bem. Galera que tinha marcado errado, entendeu agora? Estão gostando da aula, gente? Estão entendendo? Estão entendendo a aula? Porque é o tipo de aula que eu gosto muito de dar essa aula presencial, para eu poder ver como é que tá o pessoal na hora da aula, se está entendendo, porque não é um assunto, é, não é um assunto agradável, digamos assim, mas a gente tenta transformar no mais agradável possível, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pular aqui a 18 e nós vamos fazer a questão 19. Nós vamos fazer a questão 19. Vamos lá. Vamos fazer juntos aqui para pegar esse entendimento aí, ó. Vamos lá. Para realizar o pagamento de uma dívida, professor, o que é a seção civil de crédito? É o que eu acabei de explicar, Amanda. Vamos lá. Eu fiz até aqui um quadro explicando e mostrando a relação. Vamos lá. Tá aqui, ó. Seção de crédito é ceder, é transferir para outra pessoa. Então vamos lá, ó. Quando eu tenho um título com cláusula à ordem ou nominal à ordem, a questão vai dizer para você, eu permito a transferência do título por endosso. Então, por exemplo, se é um título nominal à ordem e eu dei um cheque ou uma nota promissória para você, você pode passar essa nota promissória para outra pessoa sem pedir minha autorização. E no dia, a pessoa que recebeu essa nota promissória pode chegar e me cobrar. Por quê? Porque era um título com cláusula à ordem ou nominal à ordem. Agora, o título com cláusula não à ordem ou nominal não à ordem não permite essa relação, não permite essa transferência. Se eu passar um título para você, você não pode passar para outra pessoa por endosso, porque é um título nominal não à ordem. Você pode até transferir para outra pessoa, mas por meio de cessão civil de crédito. Você vai ceder para outra pessoa, mas vai precisar da minha notificação, porque eu fui o devedor que emiti para você. Então, se aparecer na questão, nominal à ordem, permite por endosso. Nominal não à ordem, não permite por endosso. A transferência tem que ser por cessão de crédito. Deu para entender? Deu para pegar, pessoal? Então, por exemplo, ó, bem aqui nessa questão bem aqui, ó, questão 19, ó. Para realizar o pagamento de uma dívida contraída pelo sócio M. Paraguaçu em favor da sociedade Iguapé, o primeiro emitiu uma nota promissória à vista. O primeiro emitiu uma nota promissória à vista, com cláusula à ordem. Tá vendo aqui, ó? Com cláusula à ordem. Tá vendo? Com cláusula à ordem. De acordo com essas informações, e a respeito da cláusula, tá aqui de novo a questão, ó. E a respeito da cláusula à ordem, a questão tá tipo assim, ó, me acerta. Com cláusula à ordem. Ainda fala, a respeito da cláusula à ordem.
É correto afirmar que o que que de cara a gente elimina aí? A gente elimina de cara aí quais letras? Porque a questão está falando em cláusula ordem. Cláusula ordem é a mesma coisa que nominal a ordem. O que é que a gente tá aqui, ó? Cláusula ordem. Tá aqui, ó, cláusula ordem. Olha, ó. O que é que de cara que a gente tira? Já elimina de cara. O que é que a gente já elimina de cara aí? A gente tira do jogo qual logo? Tá aí. Pegaram a manha. Já elimina de cara a A e já elimina de cara a D. Elimina a de arrumadinho, elimina a D de Deus. Já elimina essas duas. Por quê? Porque a A fala em cessão de crédito. Cláusula ordem é cessão de crédito? Não. Teria que ser cláusula não à ordem. E a letra D fala assim: possessão de crédito. Cláusula ordem é cessão de crédito? Não. Cláusula ordem é endosso. Cessão de crédito teria que ser cláusula não à ordem. Então, tá fora essa aqui, porque tem cessão de crédito. Tá fora essa aqui, porque tem cessão de crédito. Então, fora. Aí sobra a letra B e a letra C. Vamos analisar. Vamos analisar. Peraí. Vamos analisar com calma. A cláusula implica a possibilidade de transferência do título por endosso. Tá certo até aí. Porque a modalidade de vencimento da nota promissória é à vista. E se não fosse a nota promissória à vista? Quer dizer que a cláusula ordem só vale para a nota promissória à vista? Só vale para a nota promissória à vista. Se for a nota promissória daqui 15 dias, não vale, não. O que vocês acham? E se for a nota promissória daqui 15 dias, não vale, não. É só porque é à vista. O que vocês acham? Sem ser decoreba, o que vocês acham? E se for a nota que vence daqui 15 dias? Ah, agora vocês pegaram. Tá vendo? Ó, a manha, como não é decoreba, tá vendo? Eu não quero que você decore, eu quero que você entenda. Você pense o assunto e não decore, tá vendo? Você já raciocinou. Opa, vocês raciocinaram. Vocês viram, peraí. Vocês analisaram, não é decoreba. Ah, e uma nota promissória daqui 15 dias não vale, não. Só vale se for à vista. O endosso, a transferência, só vale se for à vista. E uma nota promissória, como naquela questão lá, que é só daqui 15 dias é à vista. Não. Tá vendo? Pegaram a manha? Então não pode ser letra C de coxinha. Inclusive, quem for de Parnaíba aí, no dia que eu for na praia novamente, eu tenho muita vontade de ir na coxinha da Tia Lili, que o Soares fica postando. Tenho muita vontade de ir lá. Rapaz, porque muitas vezes eu vou, já passo direto, nem vou. Às vezes eu vou à noite em Parnaíba, mas acaba que a gente vai ali no Mangato, ou vai ali naquele. Gosto muito também daquele que é ali perto no Porto das Barcas. Esqueci o nome agora lá. Lá tem um espetinho de camarão muito bom lá. Tem um espetinho de camarão muito bom ali no Porto das Barcas, né? Doutor Camarão, muito bem, muito bem. É esse nome mesmo. E eu gosto muito daí.
de Parnaíba, da música de Parnaíba. Eu sou fã do Teófilo, gosto demais do Teófilo, porque eu sou músico também nas horas vagas, né, pessoal? Sou músico nas horas vagas também, eu amo música, gosto muito do Teófilo, tem uma banda também daí que é muito legal, é Besouros da Silva. Não sei se ainda eles estão tocando. Era muito bom, gostava bastante. Besouros da Silva, Escude de Parnaíba também, Cabeça Ativa também aí de Parnaíba. Gosto dessas bandas todas daí. Olha aí o Lucas, rapaz, eu toco do Besouros da Silva. Cara, que massa! Pois, ó, Lucas, vê se tu lembra dessa, vê se eu sei ainda. Se você não quiser mais olhar pra mim, conquistarei todos os seus passos, pitaria em todos os outdoors, pediria ao rei pra. Eu sei, cara, sou fã. Pois, cara, que massa, Lucas. Abraço. O dia que eu for aí, Parnaíba, vamos fazer um som aí, viu? Eu toco bateria e canto. Eu for aí, Parnaíba, a gente vai fazer um som. Massa. É isso aí. Um abraço aí pra galera aí da Besouros da Silva. Um abraço pra você, Lucas. Viu? Tudo de bom aí. Vamos comemorar, fazer um som aí comemorando aí a aprovação. Eu vou aí para Parnaíba aí pra gente fazer uma festa aí. Então, gente, a resposta é letra B de bomba. A cláusula implica a possibilidade de transferência do título por endosso, sendo o endossante responsável pelo pagamento, salvo sem cláusula ou salvo cláusula sem garantia. Vou explicar isso aí para vocês, ó. O que acontece é o seguinte, ó. Presta atenção. Ó, fazer aqui outro quadrinho aqui para vocês, ó. Nós vamos ter, ó, credor, nessa ordem. Credor, ou desculpa, devedor, desculpa, gente. Devedor, credor e outra pessoa, que é outra, né? Outra pessoa. O credor, o credor que é o que recebe a nota promissória, ele vai ser chamado de endossante. A outra pessoa vai ser o endossatário. Endossatário. Tá? Coloque aí essa informação. Nessa sequência, ó, o devedor emite para o credor, que é o endossante, e o endossante emite ou transfere para outra pessoa, que é o endossatário. Beleza? Anotaram aí? Colocaram aí? Deu para pegar aí? Ó, tá aqui, ó. Botar aqui de. Pegaram aí, gente? Isso aí, esse ponto? Beleza. Ótimo. Muito bem. Aí, gente, pulando lá a questão 7, né? Essa questão 18, a questão 18 e a questão 20 eu vou deixar para a última aula. Aí vocês vão receber outras questões também, tá bom? Para acrescentar. Na última aula a gente vai fazer a 18 e a 20. Mas para a gente finalizar a aula de hoje, é incrível como a aula com vocês passa rápido, né? Passa muito rápido a aula com vocês. Bacana isso. É uma aula bem dinâmica, apesar de ser online, mas bem dinâmica. Gente, eu coloquei essa questão 7, por quê? Porque é uma súmula.
do STJ falando de contrato de abertura de crédito. Foi uma questão da SESGRAN Rio de 2022. Como é a banca que vai organizar o concurso de vocês e fala de contrato de abertura de crédito rotativo, conta corrente, então eu acho que é uma questão que a gente deve pontuar na prova de vocês, para a prova de vocês. Então, a questão 7 está aparecendo aí para vocês, não está? A questão 7 tá aparecendo direitinho? A questão 7 diz assim, ó. J celebrou contrato de abertura de crédito rotativo em conta corrente. Então, J celebrou contrato de abertura de crédito rotativo em conta corrente, elaborado por uma instituição financeira, acompanhado do extrato da conta, assinatura de duas testemunhas e especificação do crédito. Valendo-se do instrumento contratual, a instituição financeira ajuiza a ação de execução forçada em face de J, para exigir a importância utilizada por ele na vigência do ajuste formalizado. Esse título pode ser exigido pela via executiva? É esse ponto que eu quero trabalhar com vocês. Coloque aí, ó. Súmula 233 do STJ. Súmula 233 do STJ. O que é que diz essa súmula? É uma exceção. Por isso que pode cair na prova de vocês. Mas memorize isso que não tem erro. Você não vai perder. Ó, o contrato de abertura de crédito, o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato de conta corrente, ainda que acompanhado de extrato de conta corrente, não é título executivo. Não é título executivo. Então, se ele não é título executivo, ele não pode ser exigido pela via executiva, tá bom? Então, é só esse cuidado que eu quero que vocês tomem. Memorize na prova de vocês, para a prova de vocês isso aí, ó. Memorizem. Ó, tá até de vermelho aqui, ó. O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato de conta corrente, não é título executivo. Então, você vê aqui, ó, contrato de abertura de título, ou contrato de abertura de crédito, elaborado por uma instituição financeira acompanhado de extrato de conta. Tá aqui, ó. Esse título pode ser exigido na via executiva? Aí a resposta é não, pois o contrato firmado é um documento unilateral, de cuja formação o devedor não participou. A resposta é letra A, tá bom, gente? A de arrumadinho. Eu sei que essa questão parece um pouco mais complexa, mas eu quero que vocês memorizem essa questão, porque já caiu na SESGRAN Rio, porque fala de instituição financeira. Se falar de contrato de abertura de crédito, acompanhado de extrato de conta corrente, não é título executivo. Se não é título executivo, não pode ser exigido pela via executiva, pois o contrato firmado é um documento unilateral de cuja formação o devedor
não participou. Então, memorizem essa súmula, tá bom, pessoal? Bacana? Anotaram aí tudo direitinho? Tira uma foto aí, colocaram aí tudo direitinho, beleza? Tranquilo, gente? Pronto. Então, incrivelmente, nossa aula já passou, ó, 10 horas já. Falta 2 minutos. Passa rápido, né? A aula com vocês, bacana. Muito bacana a turma, tá bom? Continue aí firmes e fortes, na preparação, estudando, revisando. Qualquer dúvida, pode falar comigo, pode entrar em contato, tá? Meu número é 9910 8052, tá? 9910 8052, não tem problema. Pode mandar um WhatsApp se tiver alguma dúvida. E meu Instagram é prof, para quem estiver, ó, dúvida, quiser mandar também por lá, prof, underline Luiz Carlos Araújo. 9910 8052. Inclusive, gente, alguns alunos estão até participando do nosso grupo de dicas, é bem legal. Praticamente todo dia eu mando uma dica, respondo uma questão, e é só R$ 20, parcela única, dicas até o dia da prova. Quem tiver interesse, também fala comigo aí no telefone, que eu adiciono no grupo, tá bom? Explico como é tudo direitinho, somente R$ 20. Beleza? Tudo de bom para vocês, fiquem com Deus, bons estudos e até mais, valeu!